Ômega 33. Começando agora mais um episódio do 33. Esse podcast que tem trailers de segunda a sexta e o episódio completo com exatos 30 minutos todos os sábados. São 3 pessoas, 3 amigos conversando sobre assuntos interessantes, divertidos, que vão deixar você com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu sou o Gabriel Carvalho e estou aqui mais uma vez com meu amigo e parceiro Júlio Camacho. Fala, Júlio! Olá, Gabriel, um prazer estar com você e um prazer essa conversa de hoje também. Hoje a gente vai conversar com o CEO da Drix Media Group, o Vitor Júnior. Vitor, um prazer estar com você. Prazer é todo meu. Vitor, eu queria começar assim contando um pouco da sua história. Conta pra gente mais ou menos qual é o seu trajeto, como é que foi sua jornada até chegar onde você chegou. Cara, eu comecei minha carreira como desenvolvedor de software, né? Programador de computador. Tinha 18 anos, eu já programava em algumas linguagens de computador, grande porte. Trabalhava já com 18 anos numa empresa pública, né? Uma prefeitura. Mas eu sabia que eu sempre gostei muito de locução, porque a galera sempre falou da minha voz, que tinha uma voz grave, etc. Né? Então, quando eu visitei uma rádio, mesmo trabalhando para essa prefeitura, e eu era um jovem que ganhava, 10 salários mínimos, eu pedi demissão para trabalhar numa rádio para ganhar um salário mínimo. E meu pai foi a loucura, né, cara? Porque realmente foi complicado na época, né? Mas era uma vontade, era um desejo, né? E tive uma trajetória muito bacana no Brasil como locutor. Comecei numa rádio muito pequenininha, num grupo no Sul Fluminense, Sistema Sul Fluminense de Comunicação. Depois fui para Nova Friburgo, trabalhei na Rádio Caledônia. Aí quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu realmente voltei para grandes emissoras, né? Trabalhei na RPC, na Jovem Pan Rio, e na FM O Dia eu fiquei 20 anos, né? Que foi onde me projetou realmente, né? Me colocou num cenário bacana, onde eu conquistei muitas coisas como locutor. Tinha um programa de muita audiência. Segundo o Ibope, na época, eu tinha 500 mil ouvintes por minuto na FM O Dia. Era um programa de 8 ao meio-dia, um morning show. Era um programa bem complexo, porque eram muitas horas, né? Conversando com ouvintes e tinham muitas marcas patrocinando. Era rádio de verdade e foi muito bacana porque me deu uma experiência e eu fazia o que eu amava, né, cara? Em 2018, eu pedi pra rádio me mandar embora, porque eu já estava lá há 20 anos. Falei, não, me manda embora. E a Gigi, que é a dona, falou assim, pô, eu não vou te mandar embora. Não tem sentido te mandar embora. Por quê? Falei, não, cara, eu quero viver outra coisa. Eu cheguei num teto ali, né, que... Ou eu virava o diretor da rádio, ou eu... Né? Então, falei, não, cara, eu queria... Não que eu tinha essa ambição de ser diretor da rádio, mas eu queria realmente alçar voo, né? Conhecer outras coisas. E aí eu fiz esse pedido para ela realmente aceitou meu pedido 6 meses depois, né? 6 meses depois de muita insistência, ela aceitou. E ela, por que você quer sair da rádio? Eu falei, quero ser locutor de rádio nos Estados Unidos. Você fala inglês? Não. Eu falei, pô, que coisa idiota, como é que você vai ser locutor de rádio nos Estados Unidos? E aí, em 2018... eu vim para cá. Em 2018 tinha uma rádio em Orlando que se chamava Rádio Brasil Orlando, que era acho que era do Marcelo Russomano, né? E eu mandei um e-mail para ele, cara. Eu falei, cara, eu sou o Vitor Júnior, quero ir para aí, quero trabalhar na sua rádio. E ele falou, pode vir, vem pra cá. Aí quando eu cheguei aqui em dezembro de 2018, ele tinha acabado de fechar a rádio. Eu falei, pronto, agora já era, né? E aí eu trabalhei tanto tempo com rádio e televisão, eu fui locutor da Globo 15 anos também, eu fiquei 20 anos na FM O Dia, mas nesse mesmo período eu fui locutor da TV Globo também. E aí quando eu cheguei aqui em Orlando, e eu que trabalhava com rádio e televisão no Brasil, vim para os Estados Unidos para trabalhar em cinema, né? Comecei a trabalhar com cinema e comecei a limpar todo dia 20 salas de cinema, meu amigo. Todo dia, catando pipoca atrás das cadeiras. Minha vaidade tinha deixado no Brasil. Eu sabia que tinha que chegar aqui, tinha que encarar, né? E eu vivi aqui 2 períodos, né? Eu fiquei aqui de 2018 até o final de 2019. E no final de 2019 eu voltei para o Brasil, eu vim com visto de estudante, né? Vim para estudar inglês e aprendi espanhol. Não teve jeito, né? E aí, cara, quando eu cheguei no Brasil, cara, você acredita que eu voltei para o Brasil numa depressão? Eu tava falando isso hoje com um amigo. Eu voltei para o Brasil de 2019 com uma depressão, cara. Quando eu cheguei no Brasil, 2 dias depois, minha depressão tinha ido embora. Eu falei assim, o que eu vim fazer aqui, cara? Eu tinha vendido meu apartamento, vendi tudo que eu tinha no Brasil e vim para cá em 2018. E aí, voltei
voltei para o Brasil completamente decepcionado com a América. E aí meu pai falou assim, cara, fica aqui na minha casa. E aí eu fiquei, esse momento da pandemia todo com meu pai, que foi um presente que eu acabei ganhando, né? Que eu acordava com meu pai, tomava café, conversava. Ninguém saía de casa porque estava no meio da pandemia, né? Aí meu pai falou assim, porra, cara, faz o seguinte, não, para de buscar alguma coisa. Você não queria estudar inglês? Estuda inglês, aproveita a pandemia para estudar inglês. E foi o melhor conselho que eu recebi, né? Eu me inscrevi num site inglês, que é muito legal, um site governamental, né, de cultura inglesa, e comecei a estudar inglês, cara. Acordava todo dia 8 da manhã, ia dormir 10, meia-noite, estudando inglês o dia inteiro. Fiz esse curso, um ano, estudei inglês. E aí, no final desse primeiro ano, meu amigo me ligou e falou assim, cara, você tá onde? Eu falei, tô no Brasil, eu tô precisando de você aqui na empresa. Ele trabalhava numa empresa aqui em Detroit. Eu falei, ué, beleza, então agita aí. Ele falou, já tá tudo pronto, é só vir. Aí eu preparei tudo, vim para cá, aí comecei uma outra fase aqui, né? Já vim trabalhando nessa empresa e fiquei nessa empresa um ano. Final de um ano, eu pedi para sair. Você obrigatoriamente tem 2 caminhos para você seguir. Você tem que escolher um, né? Ou você trabalha para o sonho de alguém, ou você trabalha para o seu sonho. E eu falei, cara, eu saí do Brasil, larguei uma carreira sólida, porque eu tinha o desejo de trabalhar com rádio, então não tem sentido eu vir para cá e ficar trabalhando para outra pessoa. Foi aí que eu realmente entendi, falei assim, não, eu tenho que... E comecei, eu comprei um computador, montei todo um servidor e montei uma rádio no quarto da minha casa, né? Montei uma rádio no quarto da minha casa com 0 ouvintes, com marca, nada, tudo do zero, né? Tudo do zero. Montei programação, tudo bonitinho, uma rádio mesmo, com vinheta, só não tinha locutores, mas tinha vinheta, né? Tinha comercial. Comercial era só vinhetas de profissionais, né? Mas eu fiz uma radinha bacana, eu fiz a Sport Brasil Radio, né? A gente começou assim. E trabalhava nessa empresa. E aí chegava no final do dia, via lá quem tinha entrado. Na primeira semana ninguém entrou. Primeiro mês não tinha ninguém, né? E aí foi, até que eu namorava minha esposa, que eu sou casado hoje, ela falou, cara, faz o seguinte, encara isso mesmo de frente e eu tô contigo. Ela falou, encara isso e vamos em frente. A gente tinha umas economias e aí eu encarei. E aí as coisas realmente, eu virei a chave, né? Aí quando você vira a chave, aí você... Ao invés de eu deixar a rádio funcionando e ir trabalhar numa empresa, a rádio estava funcionando e eu ia buscar anunciantes para a rádio. Então, essa foi a virada de chave, né? E aí eu comecei a bater de porta em porta, até que eu bati numa porta, fui bem ousado, bati numa porta de uma grande companhia varejista do Brasil. Eu bati na porta da Catupiry, há 3 anos atrás. E a Catupiry chegou para mim e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu contrato já rádio, jornal, revista, televisão na Costa Leste. Vamos começar uma experiência no Texas. E aí você me fala, quanto é que é o teu pacote aí? Eu falei, é tanto, assim, eu faço assim, assado. Na época... eu já avancei um pouco, né? Que nessa época aí a gente já falava para 13 mil ouvintes mês, 13 mil ouvintes mês, né? 13 mil brasileiros únicos ouvindo aqui nos Estados Unidos. E aí mostrei para ele essa audiência, né? E ele falou, não, tudo bem, eu acredito em você. Vamos lá, vamos começar pelo Texas e aí se der certo a gente volta a conversar. Fiz um contrato de 3 meses, no final de 3 meses ele me ligou e falou assim, vem aqui no escritório. Eu falei, pronto, vai cancelar, vou perder o... E aí o Paulo chegou para mim e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu sei que você não tem 100% de culpa no cartório, né? Mas nesses últimos 3 meses a gente aumentou o faturamento da marca em $1 milhão. Então a gente vai continuar, só manda invoice, né? Só manda invoice. E depois de um tempo, ele me chamou de novo e falou assim, ó, cancelei com todo mundo da Costa Leste, agora tá só contigo. Então, a gente está junto há 3 anos e a gente começou com a rádio, né? E a rádio também foi abrindo novos tentáculos, né? em outras áreas. E hoje a gente tem uma empresa, um hub de comunicação, na verdade, né? Um hub de comunicação que atua em várias áreas, vários segmentos. Para você ter uma ideia, a gente está conversando agora com
uma empresa americana que fatura $1 bilhão anuais, tá? Que quer contratar a gente como agência para a comunidade brasileira, com rádio, com vídeos para YouTube, com spots na rádio, com campanha publicitária, tráfego, como uma agência completa, né? Então, assim, a gente conseguiu, nesses últimos 3 anos, uma evolução bem bacana e a gente já entendeu que está no caminho certo, né? Cara, tua história... Eu falo pra caramba, cara. A ideia era ouvir a sua história mesmo, cara. Eu acho até bacana. Esse é um formato tradicional de podcast, né? Quando a gente ouve a história primeiro e depois vai tocando. E no seu caso, eu achei legal o Júlio perguntar isso, que a gente há muito tempo não faz assim, né, Júlio? A gente vinha já direto com as perguntas e achei legal ouvir a história. E eu acho muito fascinante profissionais de rádio, porque são pessoas apaixonadas pelo rádio. A gente falou com algumas pessoas aqui do jornalismo esportivo que começaram na rádio que continuam fascinadas pelo trabalho em TV, no YouTube, mas rádio é a paixão. E eu acho bacana, assim, o fato de que você é um cara que começou no rádio, e trouxe uma rádio e teve a coragem de abrir uma rádio agora, nos anos 2000 e cacetada. Mas me explica, cara, essa longevidade da rádio, esse amor pela rádio, essa longevidade, por que vem internet, vem TV, vem tudo e a rádio continua e continua tendo público, continua trazendo dinheiro e continua fazendo as pessoas gostarem. Fala um pouquinho disso, o que você pensa sobre isso. Rádio é um veículo que não vai acabar nunca, né? Rádio aqui nos Estados Unidos, ele tem mais força que a televisão. Isso é pesquisa já comprovada pela Nielsen, que é um instituto de pesquisa americano, né? O rádio nos Estados Unidos, ele tem mais alcance e mais audiência que a televisão. Porque, geograficamente, os Estados Unidos têm uma disposição diferente do Brasil, né? Os Estados Unidos, ele se apresenta de uma forma horizontal, né? Sim. E o Brasil de uma forma continental, mas na vertical, né? Então, você tem um repórter num jornal na hora do almoço televisivo na Globo, por exemplo, falando de Curitiba, e você está assistindo aquela matéria em Manaus, né? Você cruzou o país inteiro, né? E você está assistindo aquela matéria ao vivo, né? Aqui nos Estados Unidos não existe muito isso, né? Uhum. Existem as TVs locais, né? E quando é um fato de relevância nacional, né? De relevância nacional, aí você tem um repórter que entra ao vivo do Capitólio para o país inteiro. Uhum. Ou então algo assim, uma catástrofe que aconteceu na Flórida, o cara tá na Flórida falando pro país inteiro. Mas no Brasil não, o cara tá falando lá que a dona tá vendendo coxinha lá em Curitiba e o cara em Manaus tá assistindo aquela matéria. Então aqui nos Estados Unidos não acontece isso, né? As TVs são regionais, são muito locais, né? E aqui, por exemplo, tem um grupo de rádio aqui que é via satélite, né? Que é o Sirius Satellite, né? Então um rádio via satélite que você escuta no rádio, né? E a rádio na internet, por exemplo, eu saí de Orlando, fui de Orlando a Nova York, ouvindo a minha rádio pelo aplicativo sem cair, cara. Então a gente tem um 5G aqui nos Estados Unidos, que é uma realidade, o que não acontece no Brasil, né? O formato de negócio de uma rádio online no Brasil, ele é inviável. A internet no Brasil é muito precária e você paga pelo tempo que você usa. Aqui nos Estados Unidos não, você paga, mas a internet está liberada, não tem limite, né? Não tem limite de dados, né? O que a gente faz aqui, cara, na verdade isso que a gente está fazendo aqui agora é rádio, né? Eu vejo muito a internet, o YouTube, como uma evolução da rádio, muito mais do que qualquer outra coisa. O podcast é um programa, isso, né? É um programa de rádio, né? Eu estou ouvindo na rádio, né? E o podcast começou nos Estados Unidos somente com áudio. Uhum. Ainda tem grandes podcasts sim. áudio, né? Que eu não sei se já colocaram imagem, mas não tinha, era só áudio, né? Agora não, tem grandes podcasts aqui com imagem e áudio. No Brasil também. O Pânico fez isso, né, Vitor? O Pânico fez isso. O Pânico era tudo programa de rádio, de repente hoje em dia os caras é vídeo, mas aquilo continua com o mesmo formato. Sim. Na minha opinião, assim, eu acho que o que acontece com a rádio em relação à TV é que a rádio você cria uma identidade com o apresentador, com os apresentadores, você ouve o que o cara pensa. A TV é uma coisa muito mais programetes, entretenimento e tal. E o que a gente faz aqui, cara, na verdade, é marketing de performance, né? Nós não somos uma rádio, nós somos uma empresa de tecnologia. Eu ia fazer, era a pergunta que eu ia te fazer, cara, porque eu ia perguntar, como você consegue tudo isso? Por quê? Vamos lá, eu tô aqui desde 2013 com agência, trabalhando com veículos e tudo, e, pô, cara, conheço muito as outras rádios, as outras que a gente tá falando aqui, tenho toda a experiência em trabalhar com elas, eu conheço mais recentemente e vejo os seus resultados, entendo o que você está trazendo. Aí eu te perguntar, como você
consegue isso? Como é que você chegou nesses números? Como é que você conseguiu bater nisso? Eu acho que é o ponto que você vai falar agora. Né? Eu recebi uma ligação não vou falar o nome da emissora não, tá? Eu recebi uma ligação do head de uma grande emissora do Brasil, que fica aqui em Orlando, que é um amigo meu, e ele me ligou fazendo a sua mesma pergunta. Como que você consegue levar essa marca para anunciar na tua rádio? E eu tô tentando colocar na TV Globo e não consigo. Como que você consegue? Entende? Assim, cara, é claro que tem todo o discurso, né? E a verdade, porque a gente já está há 3 anos, cara, aqui, tá? 3 anos, e o Gabriel, veio recentemente, conheceu a nossa nova sede aqui, e ele viu que realmente a gente não está brincando. A gente está fazendo um trabalho sério. Eu fiz uma inauguração aqui e trouxe apenas clientes e amigos, inúmeras marcas, grandes marcas. Estão vindo outras grandes marcas, porque a gente consegue ter o discurso persuasivo, eu falo, da emissora, e realmente encanta, e quando a marca entra, ela enxerga resultado. E a gente oferece, que acho que é um ponto de gratidão para a marca que acredita na gente, a gente oferece exclusividade por segmento. Então, vou te dar um exemplo. A gente trabalha para o pão de queijo Panebras, que é um pão de queijo que é fabricado no Brasil e é trazido para cá. Mas no Brasil tem um pão de queijo que é infinitamente mais famoso e vende muito mais que o pão de queijo Panebras. O marketing desse pão de queijo de São Paulo me ligou e falou, olha, a gente quer colocar o nosso spot aí na sua rádio. E eu simplesmente tive que dizer não. Eu falei, infelizmente a gente não pode avançar porque eu tenho um contrato de exclusividade com a marca. E esse meu relacionamento com as marcas, né, de honestidade, de integridade, de parceria, é que acho que reforça o nosso trabalho, né? Então, eu tenho a Catupiry, por exemplo, está comigo há 3 anos. E não tem nem chance da gente falar em encerrar o contrato, né? O pão de queijo Panebras, a gente começou com a mídia na rádio. E eles ainda patrocinam programas. No mês passado, eu fui com o dono da Panebras em Atlanta para um encontro governamental para a gente tentar levar uma fábrica para Atlanta. E agora a gente está conversando também com o governo aqui, ou para trazer a fábrica para cá, porque o governo da Flórida descobriu que a gente foi na Geórgia, nós fomos namorados pelo governo da Geórgia, o governo da Flórida ficou sentido e quer agora trazer a fábrica para cá, entende? Com incentivos. Então é um outro braço que a gente está criando dentro da empresa de fazer essa aproximação governamental. Senta na mesa com o governo e o nosso cliente para falar sobre a construção de uma fábrica, né? Então a gente não é mais uma rádio, a gente está um elevador aí está subindo alguns andares, né? Então a gente está conseguindo entrar, estamos conversando com empresas americanas bilionárias, né, que estão entendendo. Essa semana eu recebi a visita do vice-presidente de negócios da iHeartRadio, que é o maior grupo de rádio dos Estados Unidos. E eu tive que ouvir dele o seguinte, Vitor, estamos deixando dinheiro na mesa, porque o nosso grupo de rádio fala para 120 milhões de ouvintes mensalmente, 120 milhões de ouvintes mensalmente, mas a gente não fala para brasileiros. Nós falamos para americanos e para hispanos, mas já tem praticamente 1 milhão de brasileiros na Flórida. Então, as empresas estão percebendo que estão deixando dinheiro na mesa porque não falam para brasileiros, que são brasileiros que podem frequentar um supermercado, uma farmácia, um banco, um serviço, né, etc, etc, etc. Né? Quantos bilhões de dólares esses brasileiros estão deixando no mercado mensalmente, né? Então, essas empresas já entenderam que elas bateram no teto com o mercado hispano e americano e elas só vão conseguir romper trazendo um novo público. E esse público é o brasileiro, entende? Que está aí gastando e chegando cada vez mais, né? Então, a gente está conseguindo mostrar para empresas sérias, que têm um marketing estruturado, né, que não fazem experiência, fazem matemática e um cálculo estatístico, que a Sport Brazil Radio é realmente um veículo que pode trazer um resultado interessante, porque a gente mostra a seriedade, tem grandes empresas acreditando, então onde tem grandes empresas acreditando, deixou de ser uma experiência, um teste, né? Vitor, trazendo um pouco mais para uma perspectiva pessoal, você começou falando da questão do sonho, né? Assim, de vir para cá e, assim, ou você vive seu próprio sonho ou vive o sonho de outro. O próprio sonho é uma coisa muito imprecisa. Durante o ato de sonhar, o sonho vai mudando. Então a gente nota também que seu sonho também vai ganhando outros contornos, outras cores, e é muito bacana ver isso. Agora a pergunta é a seguinte, como é que você faz para fazer as outras pessoas investirem tanto no seu próprio sonho, entende?
Essa é uma pergunta bem complexa. Bem complexa, eu não sei a resposta. Eu acho que as pessoas se enxergam. O brasileiro que está aqui, eu tenho um cliente que há 8 anos atrás, ele saía distribuindo não, ele saía vendendo pão de queijo de Orlando até Connecticut. Ele e a esposa no carro. Ele dormia no posto de gasolina porque não tinha dinheiro para o hotel. Entende? E hoje é um cara que tem uma empresa. Hoje ele tem mais de 20 caminhões frigoríficos que entrega no país inteiro. E é um cara que acreditou em mim, né? Então, talvez quando eu chegue com esse discurso, e é um discurso bem convincente, principalmente porque eu trago dados estatísticos, eu trago informações relevantes, né? Esse cara fala assim, cara, eu tô me vendo ali. Esse cara sofreu 8 anos atrás, hoje ele fatura $100 milhões. E eu tirei a Sport Brazil Radio de um quarto de 20 por 20 square feet para uma área de 4.200 square feet. Então, é um salto grotesco, né? É gritante o negócio, a diferença, né? Então, e a gente está crescendo com essa mesma fome, cara. A gente está vindo... É marketing de performance. Não tem conversa, não tem papo. É resultado, né? É claro que você tem que entender que o marketing tradicional, é porque hoje o empresário ele se prende muito ao marketing digital, porque é onde ele tem dados mais concisos, né? Você consegue entender até mesmo pelo comportamento, né? No marketing digital. O marketing tradicional é o que a gente faz com o Sport Brazil Radio, né? Você tem que ouvir a programação, é música, e entre as músicas tem o break comercial que toca de uma forma agradável, que se você ouvir algumas rádios e ouvir a Sport Brazil Radio, você vai perceber que o spot comercial ele também tem um diferencial. Ele é produzido de uma forma diferente. Geralmente tem um storytelling, né? Para prender a audiência, né? Porque o break comercial é a parte chata do negócio, né? Mas é onde entra o dinheiro. É a parte chata, mas a gente tem que criar um break interessante para o ouvinte falar assim, pô, não quero mais ouvir isso, quero mudar de rádio. O cônsul, o embaixador João Lucas Quental, ele tem um programete que entra no break comercial da Sport Brazil Radio. São ouvintes que perguntam, eu sou casado, eu sou cidadão americano, o meu filho é americano, ele pode viajar para o Brasil, ele pode entrar lá? Aí o cônsul responde, olha, você tem que fazer assim, então ele tira dicas, dúvidas consulares no break comercial. É muito legal para a gente, porque transmite uma credibilidade incrível. A gente tem um representante, né, governamental falando na rádio, né, com um programete na rádio. Então, a gente tem a confiança tanto de grandes empresas quanto de grandes marcas e também de áreas governamentais. Para quem tem um orçamento e quer fazer um planejamento e começa a investigar, fala assim, opa, não vamos errar. E o marketing tradicional, a marca também tem que entender o seguinte, quando você ouve no rádio o comercial da loja da hamburgueria famosa, você não vai imediatamente comprar um hambúrguer. Mas quando você tem fome, você lembra daquele anúncio, porque aquele anúncio reforça a marca na sua cabeça, né? Principalmente um anúncio agradável, que conta uma história, que marca, e ainda mais que é o produto saudade, né? Então a gente fala para o brasileiro que está buscando o produto saudade. Ele não vai arriscar numa marca americana, ele vai naquela marca, vai remeter à saudade, né? Não tem experiência também na programação musical. Eu toco uma programação musical baseada num relatório semanal da Crowley. Crowley é uma empresa americana que está instalada no Brasil que audita as transmissões musicais. Ela me manda um relatório semanalmente dizendo, olha, o artista tal tocou 15 mil vezes no Brasil essa semana. Isso é auditado. E aí eu toco as 40 mais tocadas, uma rádio top 40, como a cereja em cima do bolo, e recheio a programação com flashback, com midback, com informação, com entretenimento, com esporte, né? E aí se transforma num produto agradável. Vitor, agora saindo disso totalmente, o que você gosta de ouvir? Cara, eu sou muito eclético, tá? Eu sou muito eclético, eu gosto de ouvir tudo. Eu gosto de ouvir aquela batida legal? Eu gosto de ouvir a batida boa. E às vezes eu me pego, quando você abre o seu Instagram, né? Você vai lá na pesquisa, geralmente aquela pesquisa traça o teu perfil, né? Sim. E, cara, aparece pra mim ali pessoas fazendo solo de bateria,
pessoas fazendo solo de piano, pessoas fazendo solo de baixo, pessoas cantando. Eu me pego, cara. Às vezes eu vejo uma música legal, eu boto aquele aplicativo que você identifica a música e vou assistir o clipe no YouTube, sabe? Eu adoro música e sou eclético demais, cara. Eu gosto de todo tipo de música clássica, gospel, samba, pagode, sertanejo, hip hop, eu gosto de tudo, mas tem que ter realmente uma batida envolvente, aquele riff, né? Tem que ter aquele borogodó na música, né, cara? Esse que é o bacana da rádio, da música, da gente se envolver. Eu acho que tem essa questão do envolvimento. E pelo que eu tô entendendo, assim, eu acho que uma coisa que é legal que você fala e que você faz é que você conseguiu descobrir a maneira de fazer com que esse envolvimento se torne lucrativo, fazer com que esse envolvimento se torne importante para as marcas que estão com você. Então, transformar todo criar esse engajamento, esse envolvimento que mexe com a rádio, com o psicológico das pessoas, né, com a imaginação, eu acho que isso é muito legal. Então, isso aí é uma coisa que fica muito clara na tua fala, assim, o amor que você tem pelo que você faz. Toda a sua parte, cara, de executivo, de homem de marketing, de homem de negócios, é óbvia, mas no que eu vejo você falar, tudo isso tem uma base muito sólida que é teu amor pela rádio, sabe? Eu sou de uma época que o locutor, na verdade, ele era um especialista, hoje não mais, infelizmente, mas na minha época, o locutor, ele era um especialista em narração descritiva. Entende? Porque não existia imagem. Então você tinha que criar a imagem, você tinha que criar um ambiente na cabeça do ouvinte. Eu aprendi a fazer reportagem aérea com um mestre que se chama Genilson Araújo, que me ensinou muito isso. Falou, cara, narração descritiva. Eu vou fechar os olhos e fala pra mim o que tem nessa sala. Aí eu começava, essa sala é assim, 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 assado, aí foi um exercício. E ele falou, é isso, você tá lá em cima, você tem que falar, engarrafamento ali na curva do Calombo, na Lagoa, você que tá pegando agora, a Epitácio Pessoa vai enfrentar restrições na esquina da rua tal, papapá. E aí foi, daqui a pouco, bicho, eu começava a receber ligações de artistas. Luciano Huck mesmo ligava pra mim, porra, meu irmão, tem um engarrafamento aqui, na Lagoa, fala aí que tem engarrafamento. E a galera, cara, eu cheguei a entrar em lugares assim que o diretor falava assim, cara, o artista tal tá aí, ele veio conhecer o Homem-Pássaro, entendeu? É doideira. E o poder do rádio, por quê? As pessoas, como não tinha internet, as pessoas imaginavam. A gente montou o estúdio da Jovem Pan no Shopping Rio Sul, na época, eu fazia folga no fim de semana, e as meninas iam no estúdio, eu queria conhecer o Vitor Júnior. Por quê? No rádio, eu falava que eu tinha 1,80 m, olhos azuis, ascendência europeia, né? Eu tenho 1,80 m, olhos azuis, ascendência europeia e eu sou surfista. Cadê o Vitor Júnior? Ele tá aí? Eu falei, não, acho que ele não veio hoje. Eu acho que o rádio tem uma coisa que eu digo sempre que o livro tem. É comum as pessoas verem um filme tendo lido o livro e se decepcionam. O livro e o rádio te fazem você completar com a sua imaginação a seu feitio, né? Então é sempre às vezes, quando você se depara com a realidade, é até um pouco frustrante, né? Cara, maravilhoso. Papo incrível. Obrigado aí pelo teu tempo, para estar aqui com a gente, por compartilhar essas histórias aí da tua carreira, da tua vida. É realmente inspirador. Obrigado mais uma vez aí Tamo juntos, né, cara? Parceria sempre. Estamos aqui na mesma luta. A gente tem uma missão, nós dois temos uma missão que é levar muitos brasileiros para a Expo Brasil Flórida. Brasil Expo Flórida, dias 18 e 19 de outubro, em Pembroke Pines. 18 e 19 de outubro, a gente tem essa missão de levar muitas empresas brasileiras e brasileiros que querem fazer negócio, né? Que vai ser na região de Miami, um evento incrível que reúne grandes empresas, grandes marcas também. Tem um apoio do Consulado de Miami, um apoio governamental incrível também. É um evento sensacional. E a gente vai estar lá, vai ter um stand da Spot Brasil lá. Quem sentar num stand e conversar com a gente vai estar conversando ao vivo para todos os Estados Unidos. Isso é muito legal. Mas muito obrigado pela experiência que a gente viveu aqui, pela oportunidade, pelo tempo de vocês. Sei que vocês são empresários aí também, que são faixa preta, né? A agenda calculada. Quero convidar vocês, o Gabriel já veio. Quero convidar aí o nosso amigo também para vir aqui tomar um café. Vai ser um prazer. Tá pertinho da gente, né, cara? Vem aqui tomar um café, conhecer. Eu tô sempre aí em Orlando, vou dar um pulo aí sim. Certamente te ligo antes, a gente conversa. Cara, foi um prazer te conhecer.
Prazer conversar com você e tenho certeza que a gente vai conversar bem mais ainda. E você que está em casa, espero que tenha gostado. Com certeza você gostou muito desse programa, que foi mais um programa incrível aqui do 33. Então não esquece de já se inscrever no canal, dar aquele like, mandar esse programa para todo mundo que você puder. E não se esqueça, a gente sempre tem trailers de segunda a sexta e o programa completo com 30 minutos exatos com os melhores momentos das nossas lives aos sábados, em torno de 2 da tarde, 3 da tarde aqui dos Estados Unidos. Então não esquece de estar junto com a gente sempre. Até semana que vem e diga 33. 33!